No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um homem maravilhoso, Joaquim Luiz Pereira, nascido em 1953 na pequena vila de Água Clara, no interior do estado de São Paulo. Ele foi um cidadão exemplar e uma luz que se apagou prematuramente aos 85 anos. Joaquim nasceu numa família humilde, o terceiro de 7 irmãos. Sua mãe era dona de casa e seu pai trabalhava em uma padaria na capital paulista. Desde cedo, Joaquim descobriu seu amor pela natureza e pelas coisas feitas à mão. Ao longo dos anos, essa paixão se transformou no hobby que mais lhe agradava, a restauração de motocicletas antigas. Com uma personalidade forte e um coração generoso, Joaquim decidiu seguir carreira na proteção ambiental. Graduou-se em Biologia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e dedicou a vida inteira à preservação da natureza brasileira. Ele foi _start Iro, um guarda florestal por mais de 30 anos, lutando contra o desmatamento ilegal e promovendo a conservação de áreas florestais em todo o país. Por sua bravura e compromisso com o meio ambiente, recebeu diversos prêmios e honrarias, incluindo a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2017. Além disso, Joaquim foi um dedicado pai e marido. Ele casou-se com sua esposa Maria em 1978 e juntos tiveram 4 filhos. A família sempre esteve no centro de suas preocupações, e ele ensinou às crianças a importância da solidariedade e do cuidado com o mundo que os rodeia. Em 2016, recebeu o título de cidadão honorário em reconhecimento ao seu trabalho incansável na educação ambiental. Joaquim era um homem simples, mas extraordinário. Ele amava cortar lenha no quintal, ouvir xícaras de café fortes no copo de vidro grosso e passar as tardes ao lado do relógio de cuco na sala de estar. Seu nome foi citado no telejornal da Globo após a publicação do perfil de sua vida no jornal Correio da Manhã. Contudo, a vida não é tão fácil para todos nós. Joaquim enfrentou uma tragédia emocionante em 2014, quando seu filho mais novo morreu num acidente de carro. A família se uniu em torno dele nesses dias difíceis, e Joaquim encontrou consolo na natureza que amava tanto. Joaquim Luiz Pereira foi um exemplo para todos nós. Ele mostrou que uma vida dedicada ao serviço do planeta e à família pode ser rica e plena. Seu legado viverá por gerações, e ele será lembrado como um herói da natureza, um pai amoroso e um cidadão exemplar. Agora, ficaremos sem o cheiro do fumo artesanal no ateliê de sua casa, mas o recordaremos com amor e respeito. Ele deixou para trás uma marca indelével na proteção ambiental brasileira e nos corações das pessoas que conheceu. Joaquim, descanse em paz, irmão querido. Elvira Oliveira, mulher respeitada e amada por muitos, faleceu ontem, aos 85 anos, depois de viver uma vida cheia e dedicada ao bem-estar de outros. Nascida em 1936, no pequeno povoado de Água Clara, região do sertão pernambucano, Elvira era filha de um humilde parceiro e mãe corajosa. Amoadeirada e determinada, cresceu cuidando dos seus irmãos mais novos, enquanto a mãe trabalhava fora do lar. Aprendeu a valorizar o amor, a solidão e a importância de cuidar uns dos outros. Aos 20 anos, mudou-se para Recife, onde estudou enfermagem e se formou em 1960. Desde então, dedicou a vida à saúde pública, trabalhando em diversos hospitais públicos da capital pernambucana, especializando-se em cuidados de mãe e bebê. Em suas horas vagas, Elvira ensinava costura e bordado para as meninas das comunidades carentes do bairro. Era comum ver a senhora, vestida de preto e branco, caminhando pela rua, levando em braços um pacote cheio de tecidos coloridos e mãos amarradas. Em 1967, Elvira conheceu seu grande amor, Francisco.
Eles se casaram 2 anos depois e tiveram 4 filhos, que sempre foram a sua principal fonte de orgulho e alegria. Francisco faleceria em um acidente de ônibus em 1985, deixando Elvira sozinha para cuidar da casa e dos filhos, mas ela nunca se desamparou. Aos 60 anos, já viúva e com a saúde fraca, decidiu mudar-se para Belo Horizonte, em busca de um clima mais amigável à sua asma crônica. Lá, Elvira encontrou nova vida no Hospital São Lucas, onde trabalhou até o fim de sua vida, ensinando a importância do cuidado e da humanidade para todas as suas colegas. Em 2014, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho incansável em saúde pública e educação. Elvira era uma mãe e uma irmã para todos que conhecia, e suas histórias e conselhos eram ouvidos com atenção. Em sua casa, sempre havia cheiros de ervas secas, que ela cozinhava para seus remédios caseiros. E o pote de goiabada na despensa era sempre um dos seus segredos para manter a energia alta durante os dias de trabalho. No entanto, em 2018, Elvira perdeu a visão, e sua vida mudou totalmente. Mas ela nunca se renderia. A senhora aprendeu a navegar no mundo dos sons e dos tocados, e continuou a cuidar de sua família e amigos, ensinando o valor da paciência e do coragem. Elvira faleceu em sua casa, rodeada de seus filhos, netos e bisnetos, que ouviam ela contar histórias e lembranças de uma vida cheia de amor e dedicação. Ela sempre dizia: vida não é um sonho, é um presente. Use-o para ajudar os outros. E hoje, em dia, o rádio e a televisão falam sobre a mulher que mudou vidas e que será sempre lembrada como uma mãe, irmã, amiga e profissional dedicada à saúde e educação de todos. Elvira Oliveira, uma vida que viveu e que merece ser celebrada. A vida de Fernanda Montenegro era uma peça teatral, onde cada ato desempenhou seu papel no cenário da história do Brasil. A artista nasceu em meio às ruas vivo e palpitante de São Paulo, onde o caos se misturava à música dos sambistas e à fragrância das feiras. Era uma cidade que respirava a vida, uma paisana que abraçava os sonhos com uma força inquebrável. A jovem Fernanda descobriu o amor pela arte desde pequena, fascinada pelos personagens que se deslavraram em suas vidas, e por meio deles, ela percebeu que a vida era um palco eterno. Aos olhos dela, o teatro e o cinema eram como duas almas irmãs, coisas que ela amava com tanta paixão quanto uma flor adora o sol. A versatilidade de Fernanda era um presente do céu para a arte brasileira. Ela podia ser uma mãe protetora, uma mulher corajosa ou mesmo uma vilã sinistra, sempre com a habilidade de se metamorforizar em cada papel que assumiu. A sua sensibilidade era o que transformava suas performances em obras-primas, uma emoção que transbordava das telas e dos palcos para o coração do público. Ela foi a rainha das telenovelas brasileiras, com um legado de papéis memoráveis que marcaram a história da televisão nacional. As cenas mais icônicas da televisão passaram pela mão desta artista, criando momentos que ficarão para sempre na memória dos brasileiros. Quanto à longevidade de sua carreira, Fernanda é uma flor que não se envelheceu, uma rosa que continuou a florescer com o tempo. Seus olhos, como duas lágrimas escuras no rosto delicado, contaram histórias que deslumbraram gerações. O respeito que ganhou por seu trabalho não foi alcançado apenas por seu talento, mas também pela integridade e coragem de sua alma. Fernanda foi uma mulher forte e independente, capaz de lidar com os desafios do mundo artístico sem perder a essência de si mesma. A presença imponente de Fernanda Montenegro era como um farol no mar, iluminando o caminho para gerações futuras. Seus olhos eram o horizonte, seu coração era a força que moveria as ondas do teatro e cinema brasileiros. Com ela, o Brasil aprendeu que a arte é a essência de ser humano, algo que não se esgota, como a luz do sol que ilumina o céu. Fernanda Montenegro foi uma mulher de verdade, cuja vida e obra merecem respeito, admiração e eterno reconhecimento. Ela deixou um legado que transcende a vida, um presente imenso para o Brasil e para o mundo todo. E assim, sua lenda viverá para sempre, em cada palco, em cada tela, como um testemunho do amor e dedicação à arte. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar batia com paixão contra as areias do Botafogo e os sons da samba vibravam nas vasas do morro, Fernanda Montenegro nasceu. Um berço humilde, cujas paredes eram desenhadas pelos traços da cultura portuguesa que,
Com o tempo, se transformou em teias de tradições que envolveriam a família e a própria Fernanda. Criança do carnaval, ela nasceu com a vida aos ouvidos e as mãos derramadas na areia. As ruas movimentadas do Rio foram os palcos de sua infância, onde a diversidade cultural crescia como as árvores da Tijuca, abrigando sonhos e esperanças. A vida era um espetáculo em si, e Fernanda, com seus olhos vistosos e cheios de espírito inquieto, observava tudo de perto como uma menina que já sabia que sua vida estava marcada para a arte. A literatura era o abraço mais querido na noite da Casa Montenegro. O silêncio das tardes serenas se transformava em um caleidoscópio de palavras, onde as histórias de Júlio Verne e George Bernard Shaw voavam até a alma da criança. Fernanda aprendia com eles que o mundo era uma festa infinita de imaginação e curiosidade, e que cada página de um livro era um passaporte para novos mundos desconhecidos. A vida no casarão da Rua 2 de Julho era uma série de peças de teatro em si mesma. A casa vibrava com o som das risadas, dos gritos, dos aplausos. Fernanda encantava-se com as representações improvisadas entre irmãos e amigos, vivendo cenas que transformavam a casa em um palco de vida real. Cada personagem era traçado com minúsculas pinceladas por uma menina que, sem se perceber, já desenhava o futuro teatro da sua vida. A rádio era a voz do coração da família Montenegro. As tardes eram pautadas por peças de rádio, onde as mãos de Fernanda e das irmãs se movimentavam em sincronia com os diálogos e a música que desabrochavam do alto dos altavoces. A arte da fala era a língua-mãe de Fernanda, onde o silêncio era um espaço vazio a ser preenchido por palavras e emoções. A Casa das Ruas Movimentadas e da Diversidade Cultural do Rio foi o berço de uma atriz que transformaria a arte cênica brasileira. A infância de Fernanda Montenegro foi um laboratório de experimentações, onde a vida foi um palco e todos eram atores. E em meio aos sons do mar e das sambas, nas sombras do morro e no calor da areia, Fernanda desenhava o seu futuro com as cores da vida e a viva imaginação de uma menina encantada pela arte da representação. Nascida num mundo cheio de brilho e sombrio canto das araras, Fernanda Montenegro se ergueu do meio da confusão e da diversidade brasileira, em busca de um sonho. Aos pés dos enormes eucaliptos da sua infância, ela percebeu que a vida era uma peça teatral, onde cada personagem tem seu próprio palco. Na juventude, Fernanda se dedicou aos estudos como ao manto de um irmão mais velho amado e desaparecido. A escola era seu refúgio, e os livros suas companheiros invisíveis. Mas logo descobriu que a vida real não é apenas um texto lesinho, ela precisava dizer alguma coisa também. E decidiu-se, estudaria e trabalharia ao mesmo tempo. Nas manhãs ensolaradas de uma cidade do interior paulista, Fernanda despertava cedo para ir à rádio, onde aprendeu a dar voz a personagens que viviam em seus sonhos. Ela lapidava suas interpretações, como um escultor que trabalha pedra viva. Aos sábados, ela assistia espetáculos de teatro na capital paulista, enquanto o metrô vibrava com as notícias da vida e o sol se escondia para nunca mais voltar. Lá, ela teve contato com mestres do teatro brasileiro, Herculano, Hervieus, Bussacriani, nomes que pareciam escuros e desconhecidos para os olhos da juventude. Mas o verdadeiro encontro aconteceu no palco, esse espaço sagrado onde ela encontrava seu lugar entre os sonhos e a realidade. Lá, ela descobriu que o teatro era uma terapia, um lugar para se expressar as emoções e viver a vida de verdade. Mas a vida não é sempre um palco iluminado por luzes brilhantes. Houveram momentos difíceis financeiramente, preconceitos que amontoavam-se como nuvens em tempestades e sonhos que pareciam distantes quanto o sol a 80 graus. Mas Fernanda resistiu com sua determinação e paixão pela arte. E foi assim que ela chegou ao primeiro grande papel, um momento de afirmação e reconhecimento que projetou a atriz como promessa de talento raro. E o público, então, sentiu-se emocionado com os olhares frios e quentes do personagem, enquanto o vento sibilava ao fundo do palco. Eis que Fernanda Montenegro, a irmã da arte, encontrou seu espaço na vida e no teatro brasileiro. E assim continuaram as suas histórias, como uma peça de teatro em constante evolução, com personagens inesquecíveis que deixam sua marca na memória do espectador. No teatro de rua da Vila Isabel, o som dos tambores batia em harmonia com as risadas dela. Fernanda Montenegro, a mãe do palco brasileiro, nasceu nessas ruas, aos sombrios e coloridos olhares do Rio de Janeiro. Ainda criança,
ela aprendeu a dançar samba em roda com as senhoras do bairro, enquanto os garotos disputavam futebol no córrego ao pé da Morro do Cantagalo. A vida era um espetáculo e Fernanda, com os olhos de azul celestino e o coração cheio de sonhos, sabia que ser atriz era sua missão. Aos 20 anos, ela desceu o Morro da Conceição para estudar em São Paulo, a cidade das torres e dos sonhos. Lá, no Teatro Arena, Fernanda encontrou seu primeiro amor, o palco. Ele abraçou-a com a força de um trombador e a deixou voar como as pássaros sobre os telhados do centro. Os anos passaram e ela se transformou em uma verdadeira rainha das telenovelas, conquistando corações e lágrimas com suas interpretações incrivelmente poderosas. Sua voz, mais suave que o murmúrio do mar, era capaz de fazer vibrar o coração mesmo em momentos de maior tristeza. Na tela grande, Fernanda deu vida a personagens inesquecíveis, como Selminha, a sereia da Central do Brasil. Essa personagem, simples e forte, lhe rendeu uma indicação histórica ao Oscar e o reconhecimento do mundo todo. No entanto, Fernanda nunca esqueceu as raízes de onde veio. Em suas entrevistas, sempre mencionava o Rio com um amor inigualável, como se fosse seu maior tesouro. E a cada retorno à sua cidade natal, ela era recebida como uma rainha triunfante, com coroas de flores e o canto do passarinho no auge da voz. Em suas últimas apresentações, Fernanda deslumou o palco com a força de um trovador, revelando em cada movimento e sorriso a essência inconfundível de sua arte. Era uma rainha eterna, imemorial, cuja presença iluminava todos os lugares onde passava. Recebendo o Prêmio Emmy Internacional, ela deslizou a mão pela água em reconhecimento ao Rio e às suas inúmeras influências. Era uma homenagem à vida que viveu, cheia de paixão, amor e dedicação à arte. Fernanda Montenegro, a rainha do palco brasileiro, se despediu da vida com a mesma força e elegância com que viveu. No seu leito de morte, ela recitou um poema em homenagem à cidade que a fez sagrada. Rio de Janeiro, minha terra, tua beleza é eterna. Ao longo da vida, Fernanda mostrou que a verdadeira força não reside na idade nem no tempo, mas sim na paixão e dedicação às artes. Ela foi uma inspiração para muitos, uma rainha imortal do teatro brasileiro que deixou um legado eterno nos corações das gerações futuras. Fernanda Montenegro, a menina do subúrbio carioca que transformou-se em deusa da cena brasileira, nos legou uma herança encantadora, um tapete de estrelas desenhadas com as lágrimas da paixão, das sonhos, do amor e, principalmente, do trabalho. Ela, a mãe da dramaturgia brasileira, que elevou o nosso teatro a patamares universais, inspirando gerações de atores, diretores e escritores. Ela, a mulher que amava tanto a arte quanto o trabalho, ensinou-nos que o talento sozinho não é suficiente, que se precisa dar, desgastar as mãos, esgotar o coração e, claro, despertar antes do amanhecer. Ela ensinou que a vida é teatro, que todos nós somos atores em uma peça grandiosa chamada vida.